Um dos maiores privilégios que temos como testemunhas de Jeová é o de louvar o nosso Deus. Será que nós costumamos tirar tempo para louvar a Jeová? Com que frequência nós costumamos louvar o Deus que adoramos? Por que é tão importante, assim como Davi, nos orgulharmos de louvar esse nome tão relevante? E, mais do que isso, se tivermos o hábito de louvar a Jeová, como é que isso pode influenciar aquele que nos ouvem, aqueles que nos veem, que nos apreciam? É exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar. Nesse discurso, nós vamos ver que louvar a Jeová é um dos privilégios bastante apreciáveis para Ele. E também vamos ver como é que isso pode afetar outras pessoas. Havia uma ocasião em que Davi, basicamente, ele estava a viver como fugitivo. A sua vida estava em perigo, então ele decidiu fugir bem longe de Abimeleque. Nessa ocasião, pelo menos 400 homens, que também estavam insatisfeitos, fugiram com Davi, ficaram do lado dele. Numa ocasião assim, é normal a pessoa ter medo, ficar ansiosa, angustiada. E talvez até esquecer do próprio Jeová. Mas sabem o que Davi fez numa situação como essa? Por favor, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos 34:1. Salmo 34:1. Vou louvar a Jeová toda hora. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vou louvar a Jeová toda hora. Seria natural se Davi, naquela situação angustiante, esquecesse de Jeová. Talvez ele poderia ficar completamente preocupado em preservar a sua própria vida, ver técnicas de como esconder-se do seu inimigo. Mas não. Davi disse que ele poderia louvar a Jeová toda hora. Essa era a determinação que Davi tinha. Com certeza, esse é um excelente exemplo para nós quando nós estamos a enfrentar dificuldades. Não importa se nós estamos na escola, no trabalho, não importa se nós estamos na pregação, com os nossos irmãos na fé, o nosso desejo principal deve ser louvar a Jeová. Mas agora, como é que nós vamos conseguir fazer isso? É simples, basta pensar nas incontáveis razões que temos para isso. Por exemplo, podemos descobrir e desfrutar das maravilhosas obras criativas de Jeová. Podemos olhar também no que Jeová realiza por meio da sua organização. Apesar de sermos imperfeitos, Jeová tem usado amplamente homens fiéis nos tempos atuais para nos cuidar em sentido espiritual. Então, quando nós olhamos nessas bênçãos, não tem como. Nós queremos louvar a Jeová por isso. Queremos aproveitar os tempos da nossa vida para louvar a Jeová. Assim como Davi, queridos irmãos, nós não queremos deixar com que as dificuldades que ultrapassamos sejam um empecilho para louvarmos a Jeová. É nas dificuldades que queremos louvar ainda mais ao nosso Deus, Jeová. Mas é interessante que a nossa motivação ao louvar a Jeová também conta. Mas que tipo de motivação devemos ter quando se trata de louvar a Jeová? Qual é a motivação que devemos ter? Veja os versículos 2 ao 4 para ver que tipo de motivação Davi tinha. Salmo, número 34, versículos 2 ao 4. Davi disse: Eu falarei de Jeová, notem, com orgulho. Os mansos vão ouvir e alegrar-se. Magnifiquem a Jeová comigo.
exultemos juntos o seu nome. Consultei a Jeová e ele respondeu-me. Livrou-me de todos os meus temores. Qual é a nossa determinação? Qual deve ser a nossa motivação ao louvar a Jeová? O versículo número 2 diz que Davi fazia isso com orgulho. O que é que isso significa, queridos irmãos? Isso significa que quando Davi tirava tempo para louvar a Jeová, ele não ficava com vergonha de fazer isso. Ele não ficava apreensivo, com o coração apertado. Não. Davi esforçava-se para fazer isso com orgulho. Davi dificilmente olhava para si mesmo, ele não concentrava-se nas suas habilidades. Ele louvava Jeová com todo orgulho. Ele sabia que Jeová protegeu ele contra os seus inimigos. Ele sabia que foi com a ajuda de Jeová que ele escapou dos seus inimigos. Então, por isso é que ele não se jactou dizendo, bem, eu consegui sobreviver porque consegui fugir a tempo ou tenho habilidades. Não. Davi disse com orgulho que era Jeová. Ele reconheceu que todo o mérito era de Jeová. E é interessante que quando nós olhamos no versículo número 3, Davi incentiva outras pessoas também a glorificarem a Jeová. Ele disse, magnifiquem a Jeová comigo, exultemos juntos o seu nome. Ou seja, Davi estava a deixar claro que não era ele o centro das atenções, não era ele que merecia louvor, era o próprio Jeová. E ele tinha a determinação de fazer isso junto com os seus irmãos. Por quê? A parte final do versículo 4 diz, livrou-me de todos os meus temores. Aqui Davi admite que ele realmente tinha medo durante aquela situação complicada, mas ele sabia que foi Jeová quem livrou de todos os seus temores. E por conta disso, Jeová merecia realmente ser louvado. Mas agora, qual foi o efeito nos seus companheiros? Será que aquelas outras pessoas que estavam com Davi sentiram-se também fortalecidas e determinadas a louvar a Jeová? Veja a resposta no versículo número 5, por favor. Os que olharam para ele ficaram radiantes. O rosto deles não podia ficar envergonhado. Nós conseguimos perceber isso na imagem do nosso manual de atividade, na página número 14. Davi aí a incentivar eles a louvar a Jeová, provavelmente debaixo de uma rocha ou de uma caverna, porque eles estavam como fugitivos, e todos a prestarem atenção, todos motivados. As expressões de louvor de Davi realmente fortaleceram os seus companheiros. Eles ficaram radiantes. Sim, radiantes. Por quê? Porque Davi usou a sua experiência, usou as oportunidades que ele tinha para edificar a fé daqueles seus companheiros em Jeová e para motivá-los a continuar a louvar a Jeová. Será que você ainda lembra o que nós aprendemos? Bom, nós conseguimos ver que Davi, ele tinha a determinação de louvar a Jeová toda hora, a todo momento. Mesmo em momentos difíceis de sua vida, mesmo quando ele estava como fugitivo. Mas depois aprendemos também que quando Davi louvava a Jeová, ele fazia isso com orgulho, não com vergonha. E por fim, percebemos que Davi, além de louvar a Jeová, ele incentivava outros a fazer isso. Então, qual deve ser a nossa determinação? Nós queremos, como Davi, tirar tempo em qualquer circunstância da nossa vida para louvar o nosso Deus. Queremos fazer isso com orgulho, queremos deixar a vergonha de lado, mas também queremos incentivar os nossos irmãos a terem a mesma determinação. Que lembremos todos os dias das nossas vidas, louvar a Jeová toda a hora.